bom com vocês? Então, eu queria lançar um quadro novo aqui no canal intitulado Lendas Marvel. O que acontece? Nesse quadro, basicamente, eu falo sobre origens de personagens. Eu faço basicamente uma ficha sobre cada super-herói, ou então conto sagas importantes do universo Marvel. Eu queria inaugurar esse quadro justamente com um dos personagens que eu menos gosto da Marvel, que é o Homem de Ferro. Homem de Ferro, ou Tony Stark, como todo mundo conhece, ele foi criado em março de 1963 na HQ Tales of Suspense número 39, e o contexto da criação dele envolve a Guerra do Vietnã, porque na época os soldados estavam morrendo na Guerra do Vietnã, blá blá blá, e aí criaram um Homem de Ferro tipo, não, esse cara aqui vai ajudar a gente. Não é que era um cara pra animar o fronte de batalha, tipo o Capitão América. Não, ele só estava inserido na Guerra do Vietnã. E aí ele estava criando dispositivos pro governo. Um imã desse tamanho assim, ele conseguia arrebentar uma porta de cofre inox. E aí o exército, ok, beleza, bora ver isso em campo. E eles foram numa missão, assim, com o Tony Stark junto. Só que tinha várias armadilhas pela selva e o Tony acabou capturado. Ele foi parar num vilarejo com um monte de estilhaço no peito e aquela bateriazinha conectada. Tinha um cara nesse vilarejo chamado Manchu. Esse cara, ele falou pro Tony o seguinte: e sabe aquele imã potente pra cacete que tu fez? Faz pra gente que eu não deixo tu morrer. Aí o Tony olha pro cara, olha pra situação que ele tá, ele... Eu acho que eu vou morrer de qualquer jeito, mas que chance eu tenho, né? Eu acho que eu vou usar esse cara pra sair daqui. E aí, nisso ele... Ok, beleza, eu te ajudo a fazer a arma. E me dá o que eu preciso que eu faça a arma pra ti. E aí tu me deixa viver, né? O cara, te deixa viver, claro. Nisso ele conhece o Yinsen, o professor Yinsen, no caso, que o Tony, nas HQs, ele conhecia o cara e já tinha visto palestras. Com a ajuda do Dr. Yinsen, ele sai fazendo a armadura dele. Aí o Dr. Yinsen acaba morto. O Tony chama o Manchu pra um mano a mano, usando a armadura. Ele derrota o Manchu, humilha ele. Nisso, ele bota fogo no vilarejo e acaba fugindo. Só que aqui no final, no filme, ele voa, sai daquela caverna e voa, vai embora. O exército encontra ele e ele vai pra casa, né? Na HQ do Homem de Ferro, o Stan Lee coloca uma pequena interrogação na cabeça do leitor, que ele fala: e agora, Tony Stark está condenado a viver nessa armadura de metal pra sempre. Como será a vida dele? Confira no próximo mês. E tipo, tu não tinha pra onde ir. Era anos 60, tu não tinha o que fazer, entendeu? Tu só tinha que aceitar e esperar o mês que vem pra ver se ele ia continuar preso na armadura ou não. Aí na primeira edição do Homem de Ferro já é completamente diferente. Ele já voltou pra casa, ele já tá de boaça, mas enfim, essa é a origem dele. Ele também tem como todo mundo conhece, ele tem uma coleção gigantesca de armaduras. Algumas das mais memoráveis são a Bleeding Edge, Extremis, a armadura feita de Uru, Thor Buster, a Hulk Buster. Nos quadrinhos ela é conhecida como Armadura 45 ou Space Armor número 3, o Centurião de Prata, a Máquina de Combate, claro, Homem de Ferro Superior, que é uma armadura de metal líquido, bem parecido com o Venom, e também, por último, mas não menos importante, a armadura atual dele. Também eu acabei de esquecer, eu lembrei uma. A armadura modular. A armadura modular dele, ela ficou muito popular nos anos 90 e nos anos 80, na época que as HQs dos Vingadores, elas eram roteirizadas pelo Jorge Pérez. Uma coisa muito recorrente nos quadrinhos são os retcons, que são correções de eventos passados e adição de detalhes não especificados. Um dos retcons principais do Homem de Ferro é sobre os pais dele. Na verdade, ele não é filho do Howard nem da Maria. Ele é adotado. O que acontece? A Maria estava grávida do Howard, só que ela estava tendo complicações no... eles detectaram que ela ia ter complicações no parto. E o Howard, desesperado, saiu rodando o mundo atrás de alguém que pudesse ajudar ele com esse problema. Até que ele acaba encontrando o gravador 451 da raça dos Grey. Esse alienígena fala pra ele o seguinte: a Terra tá sem um defensor
que mantenha a integridade dela até ela atingir a maturidade científica necessária. Então, me ajuda que eu te ajudo. O Howard ficou meio preocupado, meio pé atrás, mas ele aceitou. E aí o 451, ele ajudou a Maria lá, ele injetou um soro nela, que fez o bebê ficar bem, entre aspas. Só que o Howard não confiava no 451, então ele fez tipo um antídoto pro que quer que o 451 tenha injetado no feto. E aí isso causou uma série de complicações pro bebê que nasceu deficiente. Tipo, ele tinha insuficiência respiratória, tinha problema, ele precisava de um pulmão artificial. Só que o Howard não podia falar pro 451 que ele sabotou o plano do cara. Então o que ele fez? Ele manteve o bebê sendo criado separado por sabe Deus quantos anos, 21 anos pra cima, que eu não sei depois quantos anos que morreu a Maria e o Howard que se passa essa história. 21 anos depois, o filho deles ainda estava trancado lá, né? Estava trancado num quarto de hospital da Fundação Maria Stark. Aí esse alienígena, ele saiu da Terra depois de ajudar esse bebê e ele passou vários anos fora. Quando ele volta, já é atrás do Tony Stark, porque o Howard adotou uma criança e colocou no lugar para dizer que é filho dele. E ele e a Maria fizeram o maior esforço pra amar ele de igual pra igual. Só que então, não sei por que o Howard era tão escroto com o Tony. E aí o 451 foi atrás do Tony, falou pra ele, seguinte, eu fiz um acordo com teu pai vários anos atrás e tu vai ter que me ajudar numa parada aí, bora lá. Ele fala pro Tony do plano dele e fala, tu tem que pilotar essa armadura aqui, que é a God Killer, que é uma armadura feia pra cacete, que ela tá codificada pro gene do Stark. O Tony entra na nave e ele vai fazer o teste de biometria, tipo... O 451 não tá pegando, o que eu faço? Não, pera, limpa o leitor. Cara, não vai. Pera. Não tá funcionando, que merda é essa? E aí o 451 ele acaba descobrindo que o Tony nunca teve o gene que ele queria. Ele se mata, o Tony volta pra Terra e começa a investigar. E aí ele descobre que o Arnold Stark, que é o verdadeiro filho da Maria e do Howard, e ele adota o próprio irmão. Ele faz uma armadura pro Arnold sobreviver fora da incubadora. E esse é o retcon principal do Homem de Ferro. Ele não é filho do Howard nem da Maria, mas ele tem um irmão. Os principais arcos do Homem de Ferro são Demônio na Garrafa, onde basicamente a gente tem um Tony Stark que está começando a lidar com o problema do alcoolismo, que vai ser um negócio muito recorrente daqui pra frente. Inclusive esse arco conta com a demissão do Jarvis por conta desses problemas. A gente também tem muitos vilões sendo inseridos dentro desse arco. Tipo, o foco do arco é o alcoolismo do Homem de Ferro. Tirando isso e a arte, ele é meio ruinzinho. Só que o principal dele é o Tony virando alcoólatra. Porque, tipo, ocasionalmente ele bebia assim, tipo, tô tendo um problema. Não consigo pensar. Um shot de drink lá, beleza. Ok, bora ver o que eu faço. Só que isso acabou se tornando cada vez mais recorrente. Até que chegou num ponto que ele virou alcoólatra de vez, ele vivia... Quer saber? O Tony Stark, ele é a fonte de todos os meus problemas. Pera. É isso. Se eu deixar de ser Tony Stark, os meus problemas vão sumir. Porque pensa bem, a maioria dos heróis, eles deixam de ter uma vida heróica pra viver como civis. Por que eu não posso deixar de ser um civil pra virar herói o tempo todo? É isso, a partir de agora eu não sou mais o Tony Stark. Eu sou um Homem de Ferro. Zoom! Pá, ele quebra uma vidraça, ele fica todo... Eita, esqueci de abrir a janela. E daí pra frente as histórias dele ficam um pouco mais sérias. E isso foi bem no início, tipo lá na edição 123, 125. E aí ele vai começando, daí pra frente ele tem que ficar meio que controlando assim o problema dele e tal, blá blá blá.
Ele tem que começar a controlar um pouco a bebida dele, mas ele continua tendo problemas de alcoolismo. Outro arco bem importante para ele também é o Extremis, onde ele tá usando uma armadura já que ele consegue controlar com a mente. E o inimigo aqui é o filho do Obadiah Stane, o Ezekiel Stane, que quer se vingar pela morte do pai dele. E ele tá usando a tecnologia Stark completamente manipulada para transformar em bombas e vender no mercado negro. E isso tá perturbando, tá botando a SHIELD na cola do Tony, porque tipo, cara, que palhaçada é essa? Por que a tua tecnologia tá no mercado negro e por que estão usando para fazer bomba? E aí o Tony vai investigar, acaba descobrindo o Ezekiel, eles saem lutando, e no final o Ezekiel tá usando uma armadura que ele mesmo criou para enfrentar o Tony. E aí ele, não, você matou meu pai, não sei o que, eu vou te destruir, ele era tudo que eu tinha. O Tony, opa, pera lá, filhão, eu não matei teu pai. Ele se matou, ele tava, não me mata, pá, já atirou na própria cabeça. Agora, se ele é retardado, o problema não é meu. Aqui pra ti, ó, moleque de bosta. Outro arco muito importante também, além do Extremis, a gente também tem um arco Guerra Civil e Invasão Secreta. Guerra Civil não é especificamente um arco do Homem de Ferro, nem Invasão Secreta, só que ele tem uma importância a mais. Porque em Guerra Civil foi ele que ajudou a implementar a lei que causou a guerra, que é a Lei de Registro Super-Humano. E em Invasão Secreta, ele era diretor da SHIELD. Ele era responsável por toda a tecnologia, toda a defesa da Terra. E ele falhou miseravelmente porque ele foi seduzido por uma Skrull. Ou melhor, pela rainha Skrull, que convenceu ele a baixar a guarda do planeta e rolou uma invasão em escala global. Tem Homem de Ferro Superior, onde o eixo de moralidade do Tony foi invertido graças ao Caveira Vermelha. Ele virou um completo babaca. Quer dizer, ele já era meio babaca, só que ele era um babaca heróico. Aqui ele é um babaca vilão, 100% babaca. E o que ele faz? Ele vende saúde e beleza pra todo mundo. Por quê? Porque ele pode. Ele pega o Extremis de novo, remodela ele, transforma tipo num aplicativo e bota pra vender. E além disso, quando os heróis estão com dificuldades, ele... Tô nem aí. Problema de vocês. Tanto é que um dos momentos mais memoráveis do Homem de Ferro Superior é na HQ dos Vingadores que isso acontece. É ele saindo no soco com o Capitão América, porque mundos estão colidindo e ele não fez nada pra... Ele nem ajudou nem atrapalhou, ele não tava nem aí pra ninguém. Tipo, o multiverso tá acabando. O que o Tony Stark faz? Não ligo. A culpa não é minha. É tipo assim, ele voltou a ser o alcoólatra babaca que ele sempre foi. Algumas das mortes do Homem de Ferro aconteceram em Terra X, que é um futuro possível da Marvel, onde o Tony Stark usou a indústria Stark inteira, transformou ela num robô gigante e lutou contra os Celestiais para proteger a humanidade. Ele acabou morrendo. E a outra foi em Guerra Civil 2, que ele estava lutando contra a Capitã Marvel e ela meio que se descontrolou, deitou ele na porrada e ele acabou parando numa crisálida. Tipo, ele tá em coma até hoje. Voltou um Homem de Ferro, um Tony Stark recentemente, só que aparentemente não é o mesmo Tony Stark que tá em coma. Tipo, ele tá em coma, só que tecnicamente ele tá morto. Bom, as conclusões finais que a gente tem aqui. O Tony Stark ele é um herói, mais ou menos, que tem problemas de alcoolismo, é um gênio, mas ele também é extremamente babaca. A Marvel meio que endeusou ele no cinema, o que eu, como muitos fãs dos quadrinhos, ficaram um pouco revoltados, porque ele virou uma figura central de coisas das quais ele nem estava presente, ou então ele substituiu parentes de personagens que não precisavam dele nas suas histórias, porque esses personagens são muito mais importantes do que ele. Eu tô revoltado bastante, mas eu não tenho poder suficiente para mudar a Marvel. Talvez eu tenha um pouquinho de relevância se você me ajudar deixando o like,
se inscrevendo no canal, clicando no sininho para ativar a notificação e enviando para todos os seus amigos. Se vocês gostaram desse formato, por favor me avisem nos comentários. Se vocês tiverem sugestão de personagem para eu fazer ou sugestão de arco para eu trazer para cá, deixa nos comentários também, que eu vou ler, eu vou tentar fazer mais na medida do possível, mas por enquanto é só. Sintam-se abraçados. Tchau!